Coloquei uma câmera de segurança no corredor de casa por um motivo bem específico. A luz desse corredor é manual, não tem sensor de presença. E ultimamente, ela tem agido de forma estranha. Ontem à noite, fiz meu ritual de sempre, antes do dormir. Passei pelo corredor, apaguei a luz no interruptor e fui para o meu quarto. A câmera, configurada no modo noturno, começou a gravar. A imagem era exatamente o que eu esperava. Um corredor escuro, silencioso, perfeitamente normal. Eu sou bem chato com isso. Sempre confirmo se a luz está apagada, porque durante o dia ela às vezes pisca faica, instável, mas ontem não, estava completamente apagada, morta. Eu conferi e fui dormir tranquilo. Hold do manha, minha tranquilidade acabou. Fui checar as gravações da noite, mais por rotina do que por qualquer outra coisa. E foi aí que eu vi algo que simplesmente não faz sentido. A gravação é dividida em clipes de alguns minutos. No primeiro clipe, tudo normal. O corredor está no escuro total, como deveria estar. A câmera no modo infravermelho mostra os contornos dos móveis, a porta no fundo, tudo quieto. Mas quando o vídeo seguinte começou, gravado poucos minutos depois, a luz do corredor estava completamente acesa. Não piscando, não fraca, acesa, intensa, clara e constante. A primeira coisa que fiz foi voltar o vídeo e assistir de novo, e de novo, e de novo. Eu queria ver o momento exato em que a luz acendeu. Procurei por um clique, uma sombra, o reflexo de alguém passando, qualquer coisa, mas não havia nada. O vídeo pulava de um estado para o outro. No segundo, escuridão total. No frame seguinte, luz total. Não existe um momento de transição. A câmera não registrou a lâmpada acendendo gradualmente, nem mesmo um flash rápido. É como se a luz não tivesse sido ligada, mas simplesmente tivesse aparecido já acesa. A gravação é contínua, sem cortes ou falhas visíveis. Não há perda de quadros. O áudio não tem ruído de interruptor. Nada. Um arquivo de vídeo mostra o corredor escuro, e o arquivo seguinte o mostra iluminado. O que aconteceu no meio? Minha mente, claro, foi direto para o lado racional. Precisa haver uma explicação lógica, técnica. Não sou do tipo que acredita em coisas estranhas, sem antes esgotar todas as possibilidades. Então, passei horas pesquisando. A primeira suspeita: uma falha no interruptor. Talvez um mau contato que fechou o circuito sozinho. É possível. Outra ideia: um curto-circuito interno temporário na fiação. Também acontece. Variação de tensão na rede elétrica. Com certeza, isso pode causar picos que afetam os aparelhos. Fui ainda mais fundo. Lâmpadas de LED, como a que eu uso, podem acender sozinhas por causa de uma microcorrente residual na fiação, mesmo com o interruptor desligado. É um fenômeno documentado. Pensei também na câmera. Será que ela alternou entre o modo noturno e o modo diurno de uma forma tão brusca que criou essa ilusão? Talvez um ruído elétrico gerado por outro aparelho na casa, como a geladeira ou o micro-ondas, tenha interferido no circuito da lâmpada. Lembrei que, às vezes, quando o chuveiro elétrico é ligado, as luzes da casa dão uma pequena oscilada. Seria isso uma ação externa da concessionária de energia, fazendo alguma manutenção na rede durante a madrugada? Todas essas explicações são realistas. Existem artigos, vídeos de eletricistas, relatos em fóruns sobre cada uma delas. Nada disso é sobrenatural. A ciência explica, mas uma coisa continuava me incomodando, martelando na minha cabeça: a ausência total do momento da mudança. Uma câmera de segurança, por mais simples que seja, é projetada para registrar variações de luz. É o princípio básico dela. Se a luz acendeu, mesmo que por uma falha elétrica, a câmera deveria ter capturado o processo: o filamento esquentando, a luminosidade aumentando, um clarão súbito, qualquer coisa. Mas a minha gravação não mostra nada disso. Ela mostra o antes e o depois, o escuro e a luz. O que aconteceu no intervalo de um frame para o outro? Por que a câmera não registrou a transição? É como tentar assistir a um filme e perceber que uma cena crucial foi simplesmente apagada, deixando você apenas com o começo e o fim, sem entender como a história chegou ali. Decidi que pesquisar não era o suficiente. Eu precisava recriar a situação. Precisava encontrar a causa, ver com meus próprios olhos. Então, passei a tarde inteira fazendo testes. Transformei minha casa num verdadeiro laboratório. Primeiro, fui até o quadro de disjuntores e comecei a ligar e desligar o circuito do corredor repetidamente, esperando que alguma instabilidade fizesse a lâmpada piscar ou acender. Nada. Comecei a bater a porta do corredor com força.
pensando que talvez a vibração pudesse causar um mau contato no interruptor. Nada de novo. Liguei o micro-ondas, a cafeteira, o liquidificador, tudo ao mesmo tempo para gerar ruído elétrico na rede. A lâmpada permaneceu apagada. Fui para o teste do chuveiro. Liguei na temperatura máxima e fiquei olhando para a lâmpada do corredor. As luzes de outros cômodos até deram uma leve piscada, como sempre, mas a do corredor, teimosamente, continuou desligada. Desconectei todos os Benjamins e extensões da casa, pensando em alguma sobrecarga. Testei de novo. Nada. Eu estava quase desistindo, começando a achar que o evento da noite anterior tinha sido uma falha única e irreproduzível, talvez um bug bizarro da câmera. Foi quando decidi fazer um último teste mais drástico. Fui de novo ao quadro elétrico e comecei a ligar e desligar o disjuntor geral da casa, bem rápido, várias vezes seguidas. E então, aconteceu. Em uma das vezes que a energia voltou, uma oscilação mais forte percorreu a fiação e a lâmpada do corredor acendeu, sozinha. O interruptor estava na posição de desligado. Ninguém tocou em nada. Apenas a instabilidade da rede elétrica foi suficiente para fechar o circuito da lâmpada e fazê-la acender. Eu senti um alívio imediato. A explicação existe. É técnica, é elétrica. Não tem nada de misterioso. É apenas uma falha na minha instalação elétrica que precisa ser consertada por um profissional. Problema resolvido, certo? Quase. Porque mesmo encontrando a causa provável, uma coisa ainda não sai da minha cabeça. Quando eu forcei a lâmpada a acender, eu vi o processo. Houve um pequeno estalo, um piscar rápido, e então a luz se estabilizou. Levou uma fração de segundo, mas foi visível. A câmera, se estivesse gravando, teria capturado esse momento. Mas na gravação original, da noite passada, esse momento não existe. O vídeo não tem o piscar, não tem o estalo, não tem a transição. A câmera não perdeu quadros. O arquivo não está corrompido. Ela não falhou. Ela simplesmente não mostrou o meio do caminho. E é aí que a coisa fica desconfortável de verdade. A gente busca explicações lógicas para tudo, porque o desconhecido nos assusta. E eu encontrei a minha... Mas a tecnologia, que deveria registrar a realidade de forma fria e objetiva, acabou criando um mistério ainda maior. Ela apagou o momento da explicação. E às vezes, o que mais assusta não é o evento em si, mas a lacuna, o detalhe que falta, o pequeno intervalo que a lógica não consegue preencher. É nesse meio que a nossa imaginação começa a trabalhar. E é nesse meio que mora o verdadeiro medo. Obrigado por assistir. Se você já passou por algo parecido, deixe seu relato nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais investigações como essa. Até a próxima.